Bem-vindos à nossa lição sobre grupos pequenos e evangelização. Hoje vamos refletir sobre um dos métodos mais poderosos e eficazes que temos para compartilhar o Evangelho: os grupos pequenos. Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que as casas foram frequentemente usadas como lugares de encontro. Jesus e seus discípulos se reuniam em lares para ensinar, orar e compartilhar a vida. Estes encontros íntimos criavam um ambiente seguro e acolhedor, onde o Evangelho podia ser comunicado de forma prática e transformadora. Nesta lição, vamos aprender por que os grupos pequenos ainda são tão importantes nos dias de hoje e como podemos aplicá-los de forma eficaz em nossa comunidade. O que é um grupo pequeno? Grupos pequenos, também chamados de células ou grupos familiares, são encontros regulares de 5 a 20 pessoas que compartilham da mesma fé. O objetivo principal é promover um espaço de crescimento espiritual, comunhão e apoio mútuo. Ao contrário dos grandes cultos no templo, os grupos pequenos permitem uma interação mais próxima e pessoal. Como Roberta Stenes definiu, o grupo cristão pequeno é uma reunião intencional, face a face, para descobrir e crescer nas possibilidades da vida abundante em Cristo. Esses grupos podem acontecer em casas, parques, cafés ou em qualquer lugar que proporcione um ambiente amigável e acolhedor. A ideia central é a de que o crescimento na fé ocorre melhor quando estamos próximos uns dos outros, compartilhando nossas lutas, vitórias e aprendendo juntos. Base bíblica para grupos pequenos. Vamos agora olhar para a base bíblica dos grupos pequenos. Jesus, durante seu ministério na terra, muitas vezes se reunia em casas com seus discípulos e com outras pessoas interessadas em ouvir a palavra. Vemos isso claramente quando ele enviou os 12, dizendo: ao entrares numa casa, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Lucas 10:5. As primeiras igrejas cristãs também seguiam esse modelo. A igreja se reunia nas casas de Maria, mãe de Marcos, Atos 12:12, Lídia, Atos 16:40, e até mesmo Priscila e Áquila, Romanos 16:5. Estes exemplos mostram que a igreja sempre viu valor em encontros menores, onde a palavra de Deus poderia ser compartilhada de maneira mais íntima e relacional. Portanto, grupos pequenos não são uma invenção moderna, são uma prática fundamentada na própria tradição apostólica e na maneira como a igreja cresceu nos primeiros séculos. Decisões importantes no funcionamento dos grupos pequenos. Para que os grupos pequenos sejam eficazes, precisamos fazer algumas escolhas importantes. Primeiro, precisamos definir o local das reuniões. Pode ser na casa de um dos membros, alternando a cada semana, ou em um local neutro como um café ou parque. Também é essencial escolher bem o líder do grupo, que deve ser alguém comprometido com a igreja, que demonstre dependência de Deus e que tenha um bom conhecimento bíblico. Este líder deve ter habilidades para lidar com pessoas, ser sensível às necessidades dos outros e ser autêntico em sua caminhada de fé. Além disso, é crucial decidir se o grupo terá supervisão pastoral ou se será autônomo, sempre garantindo que o propósito principal, edificação espiritual e evangelização, esteja sendo cumprido. Lembre-se, essas decisões são fundamentais para garantir que o grupo pequeno funcione de maneira eficaz e contínua. Por que a evangelização nos lares é tão eficiente? A evangelização nos lares é considerada eficiente por várias razões. Primeiro, o ambiente de casa é familiar e acolhedor, o que facilita o engajamento e a participação das pessoas. Estudos mostram que as pessoas estão mais abertas a ouvir sobre o Evangelho quando estão em um lugar onde se sentem confortáveis. O conceito de oikos, que significa casa ou família em grego, é central para entender essa abordagem. Oikos refere-se à rede de relações que cada pessoa possui: família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Quando alguém se converte e é discipulado em um grupo pequeno, essa pessoa naturalmente começa a influenciar sua própria rede de relacionamentos. O impacto pode se multiplicar rapidamente. Portanto, os grupos pequenos permitem que o Evangelho alcance novos lugares e novos corações de forma orgânica e efetiva. Conclusão. Encerrando nossa lição de hoje, quero incentivá-los a refletir sobre como podemos aplicar essa estratégia de evangelização em nossos próprios contextos.
Grupos pequenos não são apenas uma técnica, são uma forma de viver o Evangelho em comunidade, de maneira prática e transformadora. Talvez Deus esteja te chamando para iniciar um grupo pequeno em sua casa, convidando amigos, vizinhos ou colegas de trabalho para conhecerem mais sobre Jesus. Como diz Wolfgang Simpson, se você fizer pelos próximos 10 anos o mesmo que você tem feito nos últimos 10 anos, que diferença isso fará em sua cidade e sua nação? A verdadeira comunhão começa onde termina o individualismo. Que possamos todos assumir o compromisso de fazer parte dessa missão, usando nossos lares como lugares de acolhimento e transformação.